Pode-se considerar a constelação familiar uma ciência? Com o crescimento da terapia constelação familiar, muitas perguntas sobre a sua credibilidade foram surgindo. Será que a constelação familiar é uma ciência? Ela tem embasamento científico? Então, vamos fazer algumas análises. O que é ciência? A ciência do latim ciência significa conhecimento, assim refere-se ao sistema de adquirir conhecimento com base no método científico. Segundo a definição de Aristóteles, a ciência é o conhecimento de causas pelas causas, ou seja, o conhecimento demonstrativo. Por isso, a ciência não se utiliza de suposições, mas da comprovação após a aplicação do método científico, sendo necessário 3 componentes para caracterizá-la: observação, experimentação e leis. A teoria científica é o conjunto definido de elementos e princípios, com regras e equações que permitem prever como elementos interagem entre si. Assim, o método científico é uma idealização simplificada de um sistema que possui maior complexidade, mas que ainda assim supostamente reproduz na sua essência o comportamento do sistema complexo que é o alvo de estudo e entendimento. Conceito da ciência para alguns estudiosos. Edgar Morin. Para Edgar Morin, um dos principais teóricos do campo de estudos da complexidade, é importante que a ciência se utilize da teoria, metodologia e epistemologia, etc. E principalmente que seja aberta para trocas e mantenha-se coerente. A isso ele chamou de ciência nova. Assim, Morin incorpora à ciência nova todos os componentes presentes no universo, mas excluídos pela ciência clássica, tais como o caso, o individual e o acidente. Ademais, a ciência nova não exclui a ciência clássica com seus princípios de ordem, separabilidade e lógica. Edmundo Husserl. A fenomenologia de Edmundo Husserl poderia ser considerada como um ponto médio sobre o experimento e a teoria. Para Husserl, o sucesso do método científico consistia em conseguir estabelecer uma verdade. Isso ele chama de provisória, pois seria considerado verdade até o surgimento de algo novo que mostrasse outra realidade. O que ele defendia era uma ciência transcendental de fenômenos da consciência, na qual contrariava o ceticismo da comunidade intelectual da época. O que é constelação familiar sistêmica? Bom, a constelação familiar sistêmica é um método psicoterápico criado pelo filósofo e teólogo Bert Hellinger. Essa terapia tem natureza fenomenológica e sistêmica e promove mudanças psicológicas e curas de desequilíbrios mediante compreensão das emoções, assim como tendências e energias acumuladas em campos morfogênicos. Apesar de ter iniciado o desenvolvimento do método a partir de observações empíricas como missionário católico na África do Sul, a constelação sistêmica não é uma técnica empirista ou subjetiva. Hellinger publicou diversos livros em vários idiomas, inclusive em português. Portanto, esses livros foram embasados em exaustivos estudos de psicanálise
e várias formas de terapias familiares, bem como em sua longa experiência como terapeuta familiar, durante a qual pôde observar a repetição de padrões comportamentais que influenciavam principalmente a saúde emocional dos membros da família ao longo das gerações. Os estudos sobre a constelação. Esse fenômeno já havia sido observado pela psicoterapeuta americana Virginia Satir durante seu trabalho com um método denominado esculturas familiares, no qual o indivíduo convocado a representar um membro da família se sentia exatamente como a pessoa a qual representava, muitas vezes reproduzindo exatamente emoções, até mesmo sintomas físicos da pessoa, sem nada conhecer a respeito. Além disso, Moreno também já havia observado fenômeno semelhante durante a aplicação da técnica de psicodrama, por ele desenvolvida. Assim, a constelação sistêmica também se utiliza do conceito da não localidade da física quântica e da teoria dos campos morfogenéticos do biólogo Rupert Sheldrake. Ele que, juntamente com outros biólogos holistas, propôs diversas pesquisas enfatizando a contextualização da biologia e das pesquisas relacionadas às ciências biológicas, psicologia, física, medicina e outras. A ciência por trás da constelação familiar. Hellinger baseou-se também na análise transacional, método psicológico desenvolvido por Eric Berne. A teoria sistêmica do biólogo austríaco Ludwig von Glantz, segundo a qual num sistema existe dependência mútua de todos os componentes e de suas funções, e cada parte está implicada no todo, de tal forma que qualquer exclusão iria gerar desequilíbrio nesse sistema, também corrobora com a teoria das constelações sistêmicas. Hellinger conseguiu esclarecer alguns pontos sobre a dinâmica da sensação de consciência leve e consciência pesada, e a partir daí propôs uma consciência de clã ou de alma, norteada por uma ordem que denominou as ordens do amor, assim demonstrando como inconscientemente podemos ser levados à repetição do destino de outros membros do grupo familiar da mesma geração ou de gerações anteriores. Ordens do amor. Segundo Hellinger, as ordens do amor são forças altamente dinâmicas e articuladas que seguem três princípios como a necessidade de pertencer ao grupo ou clã, necessidade de hierarquia dentro do grupo ou clã e ter o equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos. Portanto, a desordem de pelo menos uma dessas forças manifesta-se em forma de sofrimento e doença. A prática da constelação familiar. Na prática, numa sessão de constelações familiares, o constelado apresenta o tema que deseja trabalhar ou constelar. Assim, o terapeuta levanta informações sobre a vida dos membros da família, como abortos, mortes precoces, suicídios, assassinatos, doenças graves, além de casamentos e separações, quantidade de irmãos e de filhos. Em seguida, solicita ao cliente que escolha entre os voluntários algumas pessoas que irão representar familiares e a ele próprio. Serão posicionadas de forma que o cliente descreveria as relações entre eles. De acordo com a maneira que os representantes reagem e se relacionam, o terapeuta percebe a dinâmica oculta e dirige a cena montada pelos representantes. Com isso,
ele irá buscar montar uma cena de solução com os representantes em harmonia e o sistema em equilíbrio. Aplicações. Atualmente, existem várias aplicações de constelações sistêmicas, além do grupo familiar e profissional. Também há grupos étnicos e outros, trazendo muitos esclarecimentos no campo das relações humanas e culminando em melhoria de relações familiares. Assim, a melhoria de relações interpessoais e profissionais em empresas, além da melhoria de relações em ambiente educacional. Onde a constelação de Beth Hellinger é aplicada? Essas diversas aplicações práticas do método de constelações sistêmicas acabaram por envolver metodologias derivadas como constelações familiares, constelações organizacionais e pedagogia sistêmica. Há aproximadamente um ano na prática de constelações sistêmicas foi incluído no nosso sistema de saúde, o SUS, como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Ademais, o Brasil também foi pioneiro no uso das constelações familiares no judiciário, que atualmente abrange 16 estados brasileiros. No caso do judiciário, o uso tem a finalidade de conciliação. E há indícios de aumento significativo nos índices de conciliação, especialmente na área da família, em processos judiciais de guarda de menores, alienação parental, pensão alimentícia e inventário. Conclusão. Como ainda é uma abordagem relativamente recente e não existe conclusões em estudos científicos, muitas vezes a constelação sistêmica ainda é confundida com algo puramente místico. Porém, como foi colocado anteriormente, Hellinger se baseou em diversos estudos e trabalhos científicos. Se a constelação sistêmica é ciência, pode ser uma questão polêmica, mas seguramente se encaixa no modelo fenomenológico de Husserl, que, contrariamente a todas as tendências no mundo intelectual de sua época, lutou para conseguir que a filosofia tivesse as bases e condições de uma ciência rigorosa. De acordo com a fenomenologia de Husserl, todos os fenômenos do mundo devem ser pensados a partir de percepções mentais de cada ser humano. Muito bem, então vamos lá. Se é necessário que a ciência tenha 3 componentes para caracterizá-la, como observação, experimentação e leis, nos 30 anos de estudo de Beth Hellinger e mais os anos de aplicação da técnica, ele com certeza fez os 3 componentes que a ciência exige, que foi a observação, a experimentação e as leis. Então, só nos resta aguardar que a ciência reconheça a constelação como ciência, já que ela tem componentes que realmente comprovariam, e ela está dentro da teoria de vários filósofos no modelo fenomenológico. É isso que eu tinha para falar a respeito desse tema. Esse vídeo foi baseado em um artigo escrito por Helenise Hanton Aganaras.